Imagine alguém que nasceu entre a lavoura de soja e vaca leiteira e hoje lidera uma fintech que já movimentou centenas de milhões de reais em crédito para pequenos e médios produtores em todo o Brasil. Como é que alguém assim pensa sobre disciplina, sobre erro, sobre tecnologia, mas principalmente sobre o impacto real no campo? Se você quer entender a cabeça por trás de um negócio que está mudando a vida de milhares de produtores e a forma de fazer crédito no agronegócio, fica aqui comigo até o final desse episódio. Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Gustavo Alves, que é cofundador e CEO da Nagro. Tudo bem contigo, Gustavo? Fala, William. Tudo certo por aqui, cara. Prazer em estar aqui com você. Que legal compartilhar um pouquinho aí da tua trajetória. Você fez um negócio grande aí e vai ser interessante a gente entender um pouquinho da mente por trás desse negócio. Queria que você fizesse uma breve apresentação sobre quem é o Gustavo. Cara, o Gustavo é um menino do interior de Minas Gerais. Ali nasceu entre lavoura de soja e vaca leiteira, que sempre viu o agro como uma grande oportunidade e foi buscar conhecimento para transformar esse setor de dentro para fora, né? Desde da minha infância eu já tinha uma visão que o agro tinha assim, suas oportunidades, era um mercado ainda muito rudimentar. E decidi sair de casa com 14 anos para estudar, morou em 5, 6 cidades diferentes, fez 2 graduações e hoje está à frente da Nagro, né, que tem 2 verticais aqui, uma vertical que atua com produtores rurais, que é crédito direto para produtores rurais, e outra vertical que é tecnologia para o agro, né, ajudando empresas a melhorarem aí a sua operação de crédito através da tecnologia. Pai do Antônio e do Caetano, casado já há quase 10 anos aí, bastante tempo. Tá sempre no dia zero, né? O dia 1 ali, sempre começando. Então, esse é o Gustavo e essa é a cabeça ali que a gente... Que legal, Gustavo. Você nasceu, cresceu no campo, viveu a realidade do pequeno produtor, depois foi para a universidade, morou fora. Eu acho que isso sempre acrescenta para a nossa expertise como profissional, né? Mas o que mais dessa experiência mudou a sua forma de você pensar hoje, como empreendedor, como líder no agro? Já me trouxe um conceito que você pensa sempre como D0, que é uma forma de pensar, né? Mas o que mais, né? O que dessas experiências realmente transformou em quem você é hoje? Cara, assim, indo para uma parte mais prática, né? Eu me graduei em agronomia, a primeira graduação, e eu fui trabalhar no mercado e eu tive, além, né, desse contato da minha infância, ali, da minha família, que ainda, né, se tem muitos produtores rurais, eu tive contato através de uma multinacional japonesa, que eu estava atuando na parte de desenvolvimento de mercado, tive a oportunidade de morar no Paraná, e numa região que eu atendia do produtor que tinha 1 hectare até o produtor que tinha 2.500, 3.000, 4.000 hectares no Paraná, que isso é um grande produtor, né? Entre cooperativas, revendas e multinacionais do agro, eu fui conversando com diferentes stakeholders dentro dessa cadeia, né? E principalmente com os produtores rurais, eu fui entendendo ali que tinham-se várias dores que já existiam para resolver esses pontos ali, isso falando 2015, 2014, mais ou menos. E eu sempre aprendi que você tem que conversar com todo mundo. Você chega no lugar, você tem que conversar com a tia do café, a moça da limpeza, o estoquista, até o dono, porque eles vão ter visões diferentes do todo, né? E acho que isso que foi meio que eu sempre trouxe isso para mim, como você quer criar uma visão mais ampla da situação, daquele lugar, daquela empresa, daquela oportunidade, acho que diferentes insights, diferentes inputs, né, você consegue formatar uma visão mais completa. Acho que essa primeira experiência que eu tive de falar com todo mundo e escutar ali, né, não só ver o ponto de vista do produtor rural como produtor rural, que era a minha visão até o momento, mas conversar com toda a cadeia, eu fui entendendo um pouco mais e eu trago isso até hoje para mim, né? Entender alguma coisa, eu quero conversar com todo mundo e ver quais são as visões que essas pessoas trazem, né, dessa situação, e é o que a gente reflete dentro das nossas empresas hoje, né? Então a gente tem pessoas dos mais variados, né, tipos de formações, e idades e cabeças diferentes. Eu vejo que cabeças diferentes pensando no mesmo problema trazem, né, insights diferentes que podem ajudar, né, a destravar soluções em específico, né? Se todo mundo pensa igual, a solução que vai vir, provavelmente ela vai vir meio padronizada. É legal que você trouxe isso, porque isso é uma excelente habilidade
de você conseguir estar aberto a perceber coisas que você não perceberia. Então você sai daquela visão única de que só você tem a verdade e se abre para aprender a realidade, que ela é composta pelas essa soma de visões, com todas as pessoas. E acho que você teve uma grande oportunidade de exercitar isso, ouvindo aí várias partes da cadeia produtora do agronegócio, e conseguiu juntar para fazer realmente pensar em algo maior, né? E acho que foi uma grande competência. O que você considera, Gustavo, as suas duas maiores habilidades como líder, como empreendedor, que fizeram chegar onde você chegou hoje? Cara, eu diria que a principal foi a disciplina que reflete em constância, né? Uhum. Desde que eu resolvi empreender, eu sempre soube que não era um tiro curto, né? Uma maratona ali, ou melhor, quase que uma ultramaratona, né? Um negócio sempre de longo prazo. Cara, tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, tem dia que você tá motivado, tem dia que não tá motivado, e se você não tem a disciplina de levantar, fazer e ir pro campo, né, e jogar ali, não vai chegar, né? Continuar vindo, aparecendo, independente do mood ali, né? Independente do estágio mental, foi criando uma certa resiliência, né? Que é até um dos princípios do nosso grupo aqui, que é a antifragilidade. Então, eu trago essa questão da disciplina, eu trago isso na minha vida pessoal, na minha vida como empreendedor. E, cara, tá chovendo, não tá frio, tá calor, vai lá e faz o que tem que ser feito. Eu sempre li muito Nassim Taleb, né? E aí ele fala ali dos principais conceitos dele a pele em jogo, né? O skin in the game e a antifragilidade. E, assim, a gente traz muito disso, né? Se eu quero resolver um problema, vai lá e entende o problema, né? Vive esse problema. Você vai lá pro produtor e entende como que está sendo para ele enviar um documento para poder fazer uma solicitação de crédito, né? Pega lá, vai no celular, pega o celular dele lá, que pode ser o modelo de 5, 7 anos atrás, e como que isso funciona. E acho que assim, né, voltando para a pergunta, eu diria que essa disciplina que ajudou a criar essa antifragilidade, né, de não só responder com a resiliência aos percalços, aos desafios aqui, mas aprender com esses desafios, com essas dores, com esses problemas e sair melhor, né, do outro lado. Eu diria que essas duas características. Legal que você trouxe essa sua qualidade aí, que hoje, embora seja uma qualidade necessária para você empreender e fazer a diferença, que é a área da tua vida, mas principalmente negócio, na área profissional, ela é uma qualidade, essa resiliência, essa antifragilidade, esse skin in the game, você fazer acontecer, tem sido deixado de lado. Tem tantos atalhos hoje em dia, né? Tem tantas possibilidades, né? Tantas novidades, caminhos para você seguir. Só que a gente sabe que no mundo real mesmo, gosto de verdade, se você não acorda todo dia cedo e vai fazer o que tem que ser feito, vai atrás de entender a fundo tudo o que está acontecendo, não tem negócio, não tem solução. Aquilo é uma coisa muito frágil que vai se dissolver com o tempo. Em algum momento aquilo pode desaparecer. Uma senha que se perde, não existe mais aquilo, né? Então existe uma propaganda, vamos dizer, não vou dizer contra a disciplina, contra a consistência, mas dizendo que você pode ter a vida muito fácil, né? E na verdade, o jogo do trabalho real mesmo, ele requer essa resiliência, essa vontade de fazer. Não tem tempo ruim, vão lá e vão fazer acontecer. Infelizmente, tem muita gente fazendo propaganda contrária disso, mas não tem almoço grátis, você tem que trabalhar mesmo, né? Acho difícil, viu? A gente está vivendo uma era, né, uma mudança de era aqui, com toda a tecnologia que está chegando, inteligência artificial e tudo, e tá muito mais fácil criar soluções. Só que, no final do dia, você está focado no problema, né? Mas a tecnologia, né, as soluções que a gente cria, ela é um meio de resolver o problema. Mas se você não está focado no problema, né, como que esse problema está refletindo e tudo, você pode gerar infinitas soluções que agregam pouco valor. E como está mais fácil de gerar essas soluções, se você está cada vez mais alinhado com o problema, você vai conseguir resolver isso de formas melhores, mais baratas, né, e mais assertivas. Mas eu não vejo isso substituindo o trabalho duro, assim, a entender, ir lá, falar com o cliente, sentar, viver a experiência, corrigir
os cursos, né? Porque as coisas vão mudando também, são dinâmicas. Eu vejo que assim, tem que aproveitar isso tudo que está vindo, a facilidade de criação. Então, assim, hoje você não precisa ser mais um desenvolvedor para criar uma solução super complexa, né? Mas acho que isso é muito mais, você acelera o desenvolvimento, mas você não substitui as características básicas que precisam ser para criar uma empresa, para criar um negócio, né? A solução, ela vai muito além do negócio, o negócio, ele vai muito além da solução, né? Ele tem todo um arranjo ali que ele precisa ser constituído, construído, mantido e dado suporte para que ele vire de fato um negócio, né? E só vira negócio depois que emite a primeira nota fiscal. Antes disso é só projeto, né? É só uma ideia. Exato. Crescimento. E você tocou num ponto interessante, né? Ouvir realmente o problema, entender o problema para poder criar a solução certa. Hoje você vê muita gente criando soluções por um problema que nem deveria existir, né? E acaba criando essa confusão. E todo e qualquer problema que queremos resolver, muitas vezes nós precisamos de pessoas. E você conseguir lidar com muitas pessoas para poder resolver problemas cada vez mais complexos é um grande desafio. E aí eu queria entender um pouquinho do seu processo de liderança. Hoje você lidera quantas pessoas? O que você considera a sua maior habilidade como líder? Diretamente, né, dentro do grupo, assim, nas duas empresas, a gente tem, acho que alguma coisa em torno de 80 pessoas, chegamos a ter 100 pessoas, e depois a gente foi otimizando um pouco mais o time. A minha liderança, assim, ela é muito pelo exemplo. Eu quero que as pessoas tratem as outras pessoas como eu trato. Então é aquele negócio, se você quer que a pessoa te trate bem, trate-a bem. Tente entender o que são as dores, o que motiva essas pessoas. Mas uma gestão também mais próxima, assim, não de microgerenciamento. A gente tem um lema aqui que é autonomia com responsabilidade. Se eu te contratei, se eu trouxe você para o time, é porque você tem uma habilidade que talvez eu não tenha. E eu quero que você use essa habilidade para melhorar o nosso dia a dia aqui. Mas eu não quero que você venha aqui me perguntar se a caneta tem que ser vermelho ou azul, ou se tem que ser feito desse jeito ou desse jeito. A gente vai acordar nos resultados que eu espero que você entregue, como você vai entregar, respeitando os princípios de ética, integridade, respeito aqui dentro da empresa e com os nossos clientes. Você pode fazer da maneira que você quiser. Então a gente deixa as pessoas mais livres para serem criativas, entenderem com mais profundidade o que elas precisam fazer, e alinhado sempre no resultado, né? Então é muito o que a gente traz esse lema, né, de autonomia com responsabilidade, muito com essa visão. E algumas pessoas sabem usar isso muito bem, outras, né, elas acabam se perdendo, e aí você tem que ter esse acompanhamento mais próximo de falar, ó, o que a gente acordou foi isso, né? E assim, isso a gente tenta refletir muito até no próprio no ambiente nosso, né? O RH sempre puxa a minha orelha, mas, pô, vamos colocar um controle de ponta, engessar em controle de ponta, as pessoas vão ficar aqui cobrindo tabela, mas não sei se elas vão estar entregando, né, propriamente disso. Não são coisas diretamente relacionadas, né, o tempo que eles ficam aqui com a entrega. Mas, em resumo, né, trazendo aqui, acho que é muito o que a gente traz, né, dar o exemplo, que é nós entregarmos o que foi proposto e prometido, né, eu digo nós, time executivo, liderança, mas sempre com essa autonomia, sempre cobrando responsabilidade, né, accountability, né, sobre os resultados. Eu enxergo esse o formato do futuro do trabalho. E cada vez mais capacitar as pessoas para que elas tenham essa autonomia e entreguem resultados. Não ficar ali microgerenciando coisas, senão melhor fazer sozinho, se eu tiver que microgerenciar cada coisa, né? Exatamente. Eu sou do seu time, eu gosto muito da autonomia. Se eu tiver que detalhar demais, precisamos rever algumas competências aí para que a gente possa trabalhar junto. Senão, é melhor fazer sozinho, né? Exatamente. Gustavo, nessa jornada empreendedora aí que você já tem alguns anos, algumas décadas, o que você considera o seu maior aprendizado? Vamos dizer assim, erro que você teve que passar, alguma decisão que você tomou, um erro que você teve, e que aquilo foi um aprendizado caro, vamos dizer assim. Cara, eu diria que o nosso maior aprendizado, assim, meu e até do time de fundadores aqui, foi se apegar à solução e não ao problema. E assim, a gente não vou falar que foi perdido, né? Eu brinco que os 3 primeiros anos ali que a gente estava empreendendo foram uma mistura de MBA com consultoria que a gente estava fazendo. Que a gente se apegou ali a um modelo de negócios, a um produto que a gente tinha desenvolvido, e eu não conseguia escalar, tentando passar o elefante pela fechadura ali, e o negócio não ia, até que a gente falou, peraí, vamos dar um passo atrás, voltar para o problema, entender por que essa solução não está resolvendo, e a partir daí a gente
que é essa coragem de mudar, né? Soltar a mão do filho ali e falar, cara, não é você, né? Vamos criar alguma coisa que faça sentido. E aí isso, entre 2017 e 2019 ali, a gente teve esse aprendizado sofrido. Aí, em 2020 a gente mudou, pivotou totalmente a companhia e, cara, fomos muito felizes com essa decisão. Levamos um tempinho bom para fazer isso. Depois que a gente tomou essa decisão, o negócio destravou e foi bem. Tem coisa que às vezes precisa acontecer para mudar a nossa forma de pensar, né? Poder quebrar o paradigma, dar aquela sacudida no sistema para que a gente possa caminhar mesmo na direção certa, né? Eu sempre levo os nossos erros ou fracassos como grandes aprendizados que a gente vai levando aí, vai somando. E aqui quando a gente troca, pode ter certeza que essa sua palavra, essa sua frase aqui pode impactar muita gente que deve estar pegada a solução e não ao problema e não a solução de fato, e talvez mude de ideia só ouvindo a gente. Vai ser bem interessante, né? Gustavo, como é que você olha para o agronegócio brasileiro daqui 10, 15 anos? Eu já tive a oportunidade de mentorar alguns diretores e C-levels do agronegócio e realmente eu conheço muito pouco do agro, que realmente é algo muito grande. Já trabalhei com empresas de ramos diferentes, mas o que você enxerga? Como você está perto de muitos produtores, né? O que você está vendo e qual a visão de futuro que guia as decisões que você está tomando hoje? William, eu vejo o agronegócio assim como um grande celeiro de oportunidades, principalmente se falando de Brasil e demanda mundial de alimentos. E é até batido falar que o Brasil é o celeiro do mundo, porque de fato cada vez mais a gente traz essa... Não a gente traz, né, mas nós mostramos para o mundo que o Brasil ele, tem tecnologia, tem ganho de produtividade, né, é eficiente e sustentável, né, nossa produção. A própria legislação ambiental ela já deixa isso muito claro. E, assim, o agro ele é cíclico, né? Desde que eu me entendo por gente ali, eu vejo os anos de baixa, eu vejo os anos de alta e oferta e demanda, e principalmente commodities, né? Então isso vai continuar sendo cíclico. Mas se você olha para o Brasil, né, e o agronegócio brasileiro há 20, 30 anos atrás, a gente vivia há 2 séculos para trás em termos de tecnologia, produtividade, uso da terra, né? E agora isso tem avançado muito, mas eu ainda vejo que ainda tem uma capacidade de evoluir muito maior ainda. Assim, agora que a gente está chegando com ciência de dados aplicada, coletando dados de maquinário, coletando dados de produção, né? Então, aquilo que não pode ser medido, né, não consegue ser mensurado, então assim, dificulta muito você evoluir. Mas agora a gente está conseguindo ter tecnologias que conseguem quantificar, cara, quantas sementes caiu por metro, onde teve falha, quanto de fertilizante que está caindo. Isso tudo gera insumos que vão além, né, do melhor uso do solo, mas até chegar no momento de uma análise de crédito, de uma análise de risco daquela propriedade, de quantificar o preço de um seguro, que são coisas que ainda o agro ele precisa destravar para ser mais eficiente e ser mais seguro para todo o ecossistema que está dentro do agronegócio, né? Você tem uma previsão mais assertiva de produtividade de uma determinada área. Isso é bom para o produtor, é bom para quem está vendendo para ele. E caso tenha qualquer desvio, você tem uma seguradora ali que entra ali cobrindo todo esse risco. Então você deixa esses ciclos, né, vamos falar assim, mais redeados em termos de risco. Quando você traz mais essa segurança, isso gera melhor incentivo para todas as pontas ali. Então o crédito ele vai ficar um pouco mais barato, a margem do produtor vai ser melhor, ele vai conseguir comprar mais, investir mais em tecnologia e ter esse ganho de produtividade exponencial que vem tendo. Em resumo, eu acredito que ainda vai ser nos próximos 10 anos o agro ainda vai continuar pop, o agro ainda vai continuar crescendo. Em resumo, né, quando a gente olha Brasil, o principal setor que nós temos competitividade global. E assim, a gente exporta não só commodities, mas a gente exporta empresas do agronegócio para todo mundo, né? Para todos os mercados. Então, eu vejo que ainda é o nosso diferencial competitivo em termos de Brasil. Legal ouvir isso de você, porque você tem contato com muitas empresas, muitos produtores rurais, então a tua visão ela reflete aquela realidade que ninguém conta na imprensa, né? E eu gostei muito que você trouxe sobre dados. Hoje a gente evoluiu muito nesses últimos 20 anos,
talvez evoluímos alguns séculos, pela coleta de dados. Eu acho que essa é a grande vantagem da tecnologia e do futuro que a gente tem criado, né? Coletar cada vez mais dados relevantes para criar oportunidades para o próprio negócio crescer, como por exemplo, né, você tomar crédito. Se você tem um dado completo sobre toda a produção, tudo que vai acontecendo, fica um pouco mais fácil você conseguir crédito para crescer ainda mais e ser cada vez mais competitivo, né? Eu acho que a gente tem espaço para crescer, a gente é competitivo no cenário internacional, mas ainda tem mais espaço de muitas formas. Eu acho que é aí que a Nagro entra, né? Se você quiser trazer um pouquinho, né? O que é a Nagro? Até como que ela atua atualmente, como é que você ajuda produtores rurais, de onde surgiu essa ideia da Nagro? Legal. Vou contar brevemente a história aqui, né, com todo esse meu passado já vindo do agronegócio e família de produtores rurais. E sempre viu ali uma dificuldade muito grande do pequeno e médio produtor rural ele acessar, né, fontes de crédito diferentes do que ele tinha ali, vamos falar, regionalmente, geograficamente localizado, próximo à propriedade dele. E a gente, né, foi aprofundar no porquê que era burocrático, demorado e difícil esse acesso. E a gente viu que faltavam-se dados, faltavam informações. Então a gente começou a criar um modelo, né, onde que a gente analisava e quantificava o risco de pequenos e médios produtores rurais de forma digital. A gente criou um modelo de qualificação de leads de produtores rurais para instituições financeiras, inicialmente. Foi o primeiro modelo da Nagro ali. E até que a gente entendeu que faltava também financiadores para esse mercado. O agro estava crescendo bastante e o capital ali que era vindo subsidiado já não era o suficiente para atender total a demanda. E a gente resolveu tomar, né, ao invés da gente originar leads para outras instituições financeiras, nos tornarmos uma instituição financeira. E aí a gente criou esse braço de fintech, onde a gente atua com pequenos e médios produtores rurais num crédito complementar, né, ao do plano safra ali, que é subsidiado, complementar ao crédito da cadeia de suprimentos que vem via insumos, né, basicamente no barter. E dá, vamos falar assim, esse gás inicial para o produtor ele pagar salário, pagar coisas pontuais ali até que ele receba o insumo, que ele receba, né, o capital ali de custeio para ele tocar a operação dele. Então a Nagro Fintech, né, que a gente chama, que ela nasce nesse formato. De dentro da Nagro Fintech nasceu um spin-off que é o AgRisk. O AgRisk ele era o nosso core de análise de crédito, né, que foi criado para avaliar em alta demanda, várias solicitações de crédito ao mesmo tempo. Aquele negócio, né? Escutando o mercado, a gente entendeu que essa dor de não ter dados não eram somente das instituições financeiras. Isso refletia também na indústria, né? Na cadeia de suprimentos. E a gente abriu esse produto dentro da Nagro, que hoje virou uma empresa dentro do grupo. Então, a Nagro Holding tem a Nagro Fintech, a Nagro Sociedade de Crédito Direto, que é a instituição financeira, e o AgRisk. São 3 empresas ali embaixo, né, dessa holding. E o AgRisk, ele nasceu, né, como inicialmente uma plataforma de análise de dados para empresas, né, uma visão mais B2B aqui, para poder fazer ali, vamos falar, o assessment de risco do produtor rural. Mas ela foi evoluindo, né, de um produto virou essa spin-off e hoje a proposta é entregar, né, uma infraestrutura digital para avaliação e gestão de risco de crédito dentro do agronegócio. Então a gente vai do cadastro até a cobrança. Falando de Nagro, né? A Fintech já atendeu quase 7 mil produtores rurais no Brasil inteiro, mais de 40 culturas diferentes, cerca de 650 milhões já desembolsados para esses produtores rurais. E na vertical do AgRisk, né, que a gente trabalha com as empresas, são mais de 1.400 clientes também, Brasil inteiro, bancos, multinacionais, cooperativas, revendas, de empresas que hoje utilizam a infraestrutura de crédito do AgRisk para poder ferramentar e parametrizar a tomada de decisão e a gestão do portfólio de crédito dele. São números são impressionantes aí, né? Aqui, números de peso aí, né, Gustavo? Você está movimentando aí realmente está fomentando o agronegócio, acho que você está contribuindo para isso, isso é muito interessante. O que você traz como diferencial de uma estrutura tradicional de crédito ou de avaliação de risco com as duas empresas? Na Fintech, a gente teve essa proposta de trazer por 100% digital. Assim, tem alguns eventos que aconteceram ao longo do desenvolvimento da Fintech que para a gente é de bastante orgulho. Antes da pandemia, a gente fazia operação 100% digital, inclusive assinatura de forma digital, por biometria, certificado.
e o registro de CPEs também é 100% digital, né? E na época ele era mais cartório e menos digital. Isso, depois da pandemia, isso mudou. A gente foi dos primeiros, se não o primeiro a fazer essa operação 100% digital, através da fintech. E quando a gente lançou o AgRisk, era a única plataforma do mercado, que antes todo mundo dava crédito, né, baseado em birôs de consumo e informações declaratórias do time comercial ali para poder tomar decisão. E a gente trouxe toda essa visão que é quebrada em três pilares de risco, né, do produtor, da propriedade, da produção, mas integrando isso ao processo de crédito. Hoje a gente consegue rodar de ponta a ponta toda essa operação de crédito da empresa nesse formato digital que a gente aprendeu com a fintech e produtizou isso, né, em software através do AgRisk. E assim, o AgRisk ele já avaliou ali entre 1.400.000 1.500.000 CPFs e CNPJs, né, ao longo da sua trajetória. E voltando nos dados aqui de novo, né, isso tudo vira uma massa de informação, né, que você utilizar como inteligência aqui desestruturada para você gerar insights até para o próprio produto e para os próprios clientes. Então, hoje a gente já tem score risco próprio, focado, né, no produtor rural, no crédito que vai ser utilizado, né, no campo. A realidade do agro ela é um pouco particular, né? Então, você tem um produtor rural que deveria ser uma empresa, atuando como uma empresa, mas não viés de CPF, né? Então, você tem que considerar essas características na hora dessa tomada de decisão. E acho que o grande diferencial do AgRisk é ele ter essa integração, né? E lá dentro a gente tem várias funcionalidades, tem IA embarcada em muitas análises ali, mas vamos falar assim, moat, né, da massa de dados que a gente foi criando ali, ela virou quase que um valor próprio, assim, da companhia, que a gente consegue gerar muita inteligência e gerar muito outras funcionalidades para os próprios clientes melhorarem a sua análise de crédito. De novo, a tecnologia facilitando, agilizando, desburocratizando e tornando o processo leve e gostoso, e não aquela coisa pesada, né, que atrapalha ali. Gustavo, você falou bastante de risco, né? Vocês medem risco, criam crédito para os produtores, fazendo uma análise muito bem baseada em dados, mas em muitos momentos você teve que tomar decisões arriscadas, seja na agro, na gestão das fazendas, na sua carreira. Como que você lida mentalmente com risco, com incerteza, com responsabilidade sobre tantas famílias, hectares? William, no início, né, vamos falar assim, né, até ali pros 20 e poucos anos, até um pouquinho antes, depois assim, a ignorância era uma benção, né? Você tomava a decisão sem saber da completude do risco e ia embora, né? Agora, acho que os impactos eles são muito maiores, porque várias famílias são dependentes do negócio hoje, né? E não só as famílias das pessoas que trabalham na NAG, mas também dos nossos clientes. E assim, como que eu mensuro o risco, né? Tem um material de Harvard, cara, que eu fiz, sabe, aqueles cursos que aparecem, Harvard liberou o curso, tá? Eu fiz um curso de decisão. Lá eles ensinaram sempre ponderar possibilidade frente a ganho e risco, né? Então, é meio que uma matrizinha básica do qual o percentual de probabilidade desse evento acontecer e qual o risco, né, que isso pode levar. Hoje, né, eu me baseio muito nesse framework de probabilidade frente retorno, frente risco. Mas eu brinco assim, se ninguém for morrer e sair machucado, acho que ele tem que pelo menos tentar ir nesse caminho, porque se não é fatal, você tem espaço para poder, né, corrigir, né? Mas eu brinco com o pessoal aqui, você precisa somente saber qual que é o tamanho da manga que você consegue engolir para não engasgar com caroço e morrer, tá? Se passou, vamos embora, né? Eu gosto sempre de perguntar, porque cada um lida de uma forma diferente, com risco, com incerteza. A incerteza sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Quase nada é certo na vida, exceto a morte, né? Então a gente vive pisando em incertezas o tempo inteiro. E cada um lida de uma forma. Que você falou, quando a gente é muito jovem, tudo é certo. A gente vai lá achando que tudo vai dar certo. E a gente toma uns tombos, mas acerta muito também, né? Tomar risco, você não vive se você não arrisca, né? Você acaba ficando limitado ali na segurança que a coisa não vai para frente. E aí quando você pensa, você já comentou que você olha muito para o problema, né? Para aquilo que você quer resolver de fato, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais quando você desenha a estratégia da Nagro para 5 anos. Por onde você começa mentalmente? Você pensa primeiro no produtor, no mercado, nos números, na tecnologia? Qual que é a sua ordem de raciocínio? Sei que você vai levar todas... Eu queria entender como é que você pensa. Cara, acho que
Quando a gente vai fazer um planejamento de mais longo prazo, eu uso muito engenharia reversa. Assim. Como que eu quero que a empresa esteja, né? Primeiro, como o mercado pode estar, quais os cenários que podem estar daqui a 5 anos, mudança de governo, mudança de política, o ciclo, né, que a gente está, igual por agora. Desde 2022 a gente está no ciclo de baixo. Então, geralmente, se dura entre 6 e 7 anos, provavelmente daqui a 5 anos, tende-se, né, a ter um ano de alta. Não quer dizer que isso está gravado em pedra, mas tende-se a estar um ciclo de alta. Eu uso muito esses ciclos para fazer quais os anos que a gente tem que se reediar e no limite, diminuir margem, mas não perder dinheiro, e quais os anos que a gente tem que acelerar para poder crescer. Eu traço esse paralelo onde eu quero estar no mercado, e dali para trás eu vou pegando, se eu preciso... Hoje a gente está num play de Venture Capital, né? Então a gente tem investidor de Venture Capital e eu preciso ter um retorno esperado ali, médio, mais ou menos, de crescimento que a empresa precisa ter para continuar nesse track e adicionando valor para os acionistas, né, de equity. Como eu sou presidente do conselho aqui e trato direto com os investidores, eu preciso responder, né, a minha responsabilidade como CEO, a gente atinja, né, esses parâmetros. Para eu atingir esses parâmetros, quais iniciativas que eu tenho que ter, quantos clientes eu preciso ter, qual o ticket médio, qual a margem de EBITDA que eu preciso entregar, e aí eu vou quebrando isso ponta a ponta até chegar aqui, vamos falar, no plano estratégico, mas plano de ação. Para eu poder adicionar 100 clientes por mês, quais os canais que eu preciso trabalhar, como que é a taxa de conversão, vai descendo para o micro. Eu parto do, vamos falar, cenário macro, 5 anos, a estratégia, né, de funding, de investimento que a gente optou, qual o crescimento médio que eu preciso ter, e aí eu vou quebrando em iniciativas menores ali de como entregar esse crescimento no final do dia. Se é um novo produto, se é destravar um novo canal de vendas, ou se é adicionar um novo segmento dentro do portfólio. Enfim, um pouco desse framework. Eu gosto muito da visão de conselheiro, que você também pensa em quem funda, né? Quem viabiliza essa expansão do negócio, e não só no cliente final. Nós temos vários clientes, né? Os clientes, os nossos colaboradores são clientes, né? Os nossos investidores são clientes. Quem vai consumir o produto ou o serviço também é um cliente. Então, você conseguir olhar para tudo isso exige uma mágica ali, né? Então, gostei da sua forma de raciocínio, entender essa sua visão, essa preocupação. Hoje, quem é o seu cliente principal ali em termos de mercado, né? Em termos de qual produtor? Você se posiciona como um banco digital, vamos dizer assim, né? Mas qual é o tamanho da empresa que procura vocês, do produtor? Na frente da fintech, né, onde a gente atua com os produtores, a gente atua com pequenos e médios. Né? Para o nosso negócio, a gente olha muito receita total por ano. Então, a gente vai atender o cara que, quando é pequeno, né, a gente fala o cara que fatura até, 2 milhões por ano, algo nesse limite. E o médio, ele vai até uns 20 milhões de receita anual. Então, é um PME, vamos falar assim. Eu brinco que é o PME do ASA. Né? E já as empresas, né, no AgRisk, a gente tem empresas que faturam acima de 100 milhões de reais. Vendas, indústrias, cooperativas, tudo nesse segmento. Assim. Tem empresas menores, mas vamos falar, o ICP, né, o perfil do cliente ideal, é empresas que faturam acima de 100 milhões de reais. Considerando esse seu cliente aí de até, em média, até 20 milhões, vamos dizer assim, né? Que tipo de transformação concreta que você vê nesse produtor que hoje fatura até esse valor aí, que às vezes fica à margem do crédito, né? Como que você mede o sucesso em termos de impacto humano, desenvolvimento do meio rural, não só de valuation? Não, é uma excelente pergunta. A gente nunca tinha feito trabalho aqui, a gente fez nos últimos 2 anos, que é entender quantos produtores que não tinham acesso a crédito, eles começaram a ter acesso a crédito pelos produtos da Narco, né, de forma digital. E aí, é produtor que não tem garantia, produtor que nunca tinha feito astro e tudo. E na nossa versão de fintech, a gente sempre foi muito no viés de educar o produtor para que ele soubesse o que ele precisa para depois ele ir solicitar o crédito, né? Não ele vir pedir e depois a gente falar, cara, não tá porque você não tem tal coisa. E a gente viu vários cases, assim, a gente até visitou alguns cases e assim, o nosso crédito, ele parte de 2 mil reais, 5 mil reais, é quase um microcrédito mesmo, né? O cara muito pequenininho. A gente conversou com um produtor que ele estava na, acho que 4ª ou 5ª operação, que fica próximo aqui, é um apicultor, né? Produtor de abelhas, de mel e tudo. E ele falou, primeiro, eu nunca tinha pegado crédito, porque é difícil explicar a apicultura pro Banco do Brasil ali e tudo. E com vocês ele achei muito simples, eu entrei no aplicativo, eu fiz a primeira operação, aí vocês aprovaram foi 5 mil reais, aí agora ele já está tomando
acho que era 20 mil ou 30 mil reais, e a partir daí eu consegui organizar minha vida aqui, eu fiz um cadastro numa cooperativa de crédito, já estou tomando um capital aqui mais para investimento de longo prazo, tudo. Ou seja, a gente ajudou esse cara a ser bancarizado no final do dia, né? E a gente tem visto outros casos, assim, de inclusão financeira também, mas indo até além disso, cara, assim, a gente vê muita questão de desenvolvimento econômico, né, das áreas rurais, né? A gente tem clientes no Acre lá que o cara cria gado, lá, super bem organizado, a região dele lá não tinha muita coisa. Aí ele pegou o crédito, aí ele começa a comprar ração de um cara, compra um negócio de outro cara, movimenta o mercadinho lá da vila, e assim, a economia gira, né? E esse é um exemplo de impacto, assim, que a gente começou a olhar com mais detalhe, né? E quando a gente olha, assim, a visão do AgRisk, nós do agronegócio, assim, somos muito bombardeados por outros países, né? Querendo colocar barreiras econômicas, né? Falando que nosso agro não é sustentável, que a soja vindo de desmatamento, que não sei o quê. E com o AgRisk a gente consegue, né, ter mapeado quais áreas que foram desmatadas, quando foi desmatado. A gente tem toda essa visão de compliance socioeconômico, ambiental, fiscal, trabalhista. E assim, a gente ajuda as empresas a financiarem, a darem crédito, né, fazerem negócios com quem, de fato, leva esse agro sustentável, esse agro compliant, com o que é se esperado. Assim. Tava olhando ali, a gente negou, acho que, ajudou a negar, né? Acho que mais de 500 operações por, cara, desmatamento ilegal, trabalho escravo, coisas, processos judiciais de, cara, rinha de galo. A gente consegue ver nesse limite, sabe? E, cara, tudo é risco de imagem, né, para a companhia no final do dia, porque se você concede um crédito, você começa a fazer negócio com um produtor que aparece, né, nessas listas ou alguma coisa nesse sentido, para uma grande instituição ou para coisa, até para as empresas menores, isso é crítico, né, porque no final do dia, quando ela for fazer negócio com outra empresa, eles vão olhar isso, né, fulano estava lá junto com o ciclano e aquilo lá, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Sim, sim. Eu acho que esse sucesso, ele se expande você trazendo sustentável, consciente, não só usando o AgRisk para o seu ecossistema interno, né, para a tua fintech, mas também para trazer informação relevante para o mercado, para transformar o futuro do agronegócio com essa forma sustentável. Né? Tem muitos caminhos interessantes aí que ajudam a tornar mais profissional, com informações, com dados, que hoje quem tem dados tem tudo. E você imagina quantos anos você já tem de dados, quantos anos pela frente ainda tem de informação para colocar aí dentro, e quanto isso pode ajudar não só vocês, mas muitas empresas a prosperarem aí no agro. Né? Então, vai muito além de valuation, né, Gustavo? Muito além. É impacto no final do dia, né? Como você gera valor e ajuda, né, os negócios a prosperar, tanto na visão produtor quanto na visão das empresas. Que legal. Gustavo, você vê hoje a inteligência artificial está cada vez mais, você ainda está educando financeiramente muitas pessoas, mas cada vez mais pessoas estão se educando mais em inteligência artificial e tendo acesso a mais possibilidades, a inteligência está sendo nivelada. Como é que você vê hoje o impacto no seu negócio, lá na ponta para o cliente final da inteligência artificial? Com certeza vocês já usam para todas as estruturas administrativas internas, mas como é que você vê a aplicação, né, a utilização da inteligência artificial das suas empresas lá para o cliente final? Eu vou, trazer 2 exemplos simples aqui de como que a gente usou para gerar valor para os clientes. Começando aqui pelo AgRisk, a gente tem algumas funcionalidades que são de leitura de documentos e resumo de documentos. Então, antes, o analista de crédito, ele pegava ali uma matrícula de um imóvel rural de 100 anos, 120 anos, com 70, 80 páginas, ele ia ter que fazer um resumo manual ali. A gente trouxe um IA que ela já lê toda a matrícula, resume ali, faz isso tudo em minutos. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra num evento no mês passado sobre IA aplicada a crédito rural, e a maior dor dos analistas era tempo, porque eles estavam sendo pagos para tomar decisão, só que eles estavam analisando documentos, lendo documentos, e isso a gente trouxe em vários sentidos, né? Por exemplo, a gente tem ali um módulo de análise judicial. A maioria dos analistas não são formados em direito e que entende o juridiquês do processo, mas ele precisa entender o que está falando ali. A gente traz um resumo, não para um leigo, mas para qualquer pessoa que não tenha base jurídica entender e tomar decisão em cima disso, né? E isso a gente vai replicando em várias outras
funcionalidades ali. E assim, né, o impacto de gerado é tempo, né? A mesa de crédito ela passa a ser estratégica e não ser operacional, mas ela vai pegar a informação e tomar decisão em cima daquilo. E já na frente do produtor, a gente tem um gentezinho que ajuda o produtor a se organizar financeiramente. É quase que um consultor financeiro digital que está embarcado ali dentro, chama de identidade produtor. E ali ele consegue, cara, desde avaliar o nível de endividamento dele, como é que está o compromisso futuro, para que ele se organize, quando que ele vai ter que tomar crédito, o que ele tem de obrigação para pagar, e até formas de melhor gerenciar o fluxo de caixa do negócio dele. Então, formas que a gente está trazendo IA aí para melhorar a vida dos nossos clientes. E facilita, né? Você torna mais acessível ainda o produto. Quem quiser, o produtor que precisar de você hoje, ele vai entrar no seu site, ele vai buscar as informações onde ele precisa, mas se ele puder ainda ter uma interface para clarear, para informar, melhor ainda, né? Exato. Tal como a agilidade que você trouxe para os analistas serem um pouco mais estratégicos, né? Legal, Gustavo. Muito bom entender um pouquinho de como funciona a Nagro, a AgRisk, e como funciona a sua mente aí como empreendedor para criar esses negócios que estão fazendo a diferença, estão gerando impacto de verdade, né? E não só movimentando a economia e o agronegócio no país. Queria que você deixasse aqui para a gente no final uma mensagem para os empreendedores que nos ouvem sobre, na sua trajetória empreendedora, o que de relevante você realmente sente que fez a diferença para te transformar, para te melhorar, e que mensagem que você deixaria para o empreendedor de qualquer área? Que seja, ou que esteja começando, ou que esteja ali no seu exercício de resiliência, seja na safra baixa, vamos dizer assim, né? O que você deixa de mensagem para que continue fazendo a diferença? William, eu diria, cara, que assim, aquilo que eu trouxe muita disciplina, né? Se você tem uma certeza ali, uma convicção, lógico, né? Você não vai ficar dando cabeçada na parede, mas segue firme. Assim, segue, vai lá, tenta, não desista se você tem certeza que esse é o caminho, assim, porque muitas pessoas, né, não vão ter a visão que você tem, no sentido de onde que é possível chegar, e elas vão tentar te desacreditar que aquilo é o caminho certo. Mas se você tem essa certeza, essa convicção, aquela intuição que esse é o caminho, segue, vai lá. No dia ruim, no dia bom, continua seguindo, porque no longo prazo se paga e se mostra, né, que essa convicção, essa certeza. Eu sou um cara muito da intuição, né? Às vezes você não sabe o porquê, mas você sente tem que fazer. Que tem que fazer aquilo. E eu diria que, cara, é isso. Continua indo, acreditando que no futuro isso se mostra verdadeiro. É muito interessante isso que você trouxe, porque o status quo, né, a forma como as coisas são feitas, o ritmo do mundo, de certa forma, às vezes ajuda, empurra a gente numa direção que a gente encontra, vê uma possibilidade, um problema para solucionar e vai lá e faz a coisa acontecer. Mas às vezes o próprio status quo nos impede de seguir numa direção. E a gente tem que lutar contra essa maré por um tempo, né? Ter essa força. Eu acho que é uma característica do empreendedor, do líder, né? Lutar contra um movimento que está puxando ele para o outro lado, mas para fazer a diferença. É como vencer uma barreira que de repente aquilo se expande, né? Então, eu acho que o empreendedor, o líder, ele tem que ter isso em mente para poder fazer a diferença. Senão, vai continuar naquele status quo, exatamente como está, né? É a carta do Jeff Bezos lá, né, que ele mandou pro time da Amazon, né, que ele fala muito isso, né? Se você não conseguir sair do status quo, né, fazer diferente, né, vai estar todo mundo no mesmo lugar, né? Você não vai conseguir criar algo de fato que você sempre é puxado, né, pro comum, pro padrão, sempre vai ser forçado ali, né? E as outras pessoas que não estão tendo essa visão, elas vão querer te levar para ali de novo, né? É o balde de caranguejo, né? Já ouviu essa? Sim. Eu chamo de almofada fofa da inércia, aquela zona de conforto que você fica ali, parece o sofá de casa e não tem jeito. Se você quer fazer a diferença, você tem que levantar e fazer. Tem que tirar a bunda da cadeira mesmo e fazer a coisa acontecer. Não tem almoço grátis, como a gente falou, né? Gustavo, Exato. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Se alguém quiser conhecer a Nagro ou a AgRisk, quais são as formas de contato? Cara, a gente tá em todas as redes sociais, aí, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, então é só procurar lá AgRisk, né, AgRisk, com K mudo no final, ou Nagro BR, tá, no Instagram. E aí tem o site também, que é nagro.com.br e agrisk.app, ali para acessar
nosso site, no padrão, e ali a gente vai ter todos os direcionamentos. Legal, Gustavo. Foi um prazer conversar com você. Quem está ouvindo a gente, se tiver alguma pergunta para mim ou para o Gustavo, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Gustavo, mais uma vez, obrigado aí pelas palavras, obrigado por abrir a sua mente para a gente conhecer um pouquinho a mente desse empreendedor e desse líder. E parabéns pelo trabalho com o impacto que vocês estão fazendo. Legal, William. Eu que agradeço o convite aí. Foi um prazer falar com você e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, ajudando a destravar a mente dos empreendedores. Obrigado. Um grande abraço, Gustavo. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.